Bom dia a todos. Eu resolvi fazer esse vídeo para reforçar o que foi visto em sala de aula hoje na quarta-feira. Então, primeira coisa que você tem que saber, você tem que lembrar o nome das cordas do violão e o sentido que a gente conta, sempre de baixo para cima, tá bem? Então, primeira corda, segunda corda, terceira, quarta, quinta, sexta corda. E você tem que saber o nome das cordas. Então, Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Aí, como a gente pode ver aí no desenho, essa aqui é a página 22 da apostila. Se você for ler pelo PDF, aí você dá uma olhada na página 20. Então, ele mostra aí o desenho do braço do violão e a posição de cada corda solta na pauta musical. Eu vou dar um zoom aqui. Vocês podem, inclusive, imprimir esse braço aí do violão, do tamanho de uma folha 4. Se vocês me lembrarem, depois eu mando o arquivo, que ele já está separado, que eu recortei ele, aí só você imprimir, que ele vai ficar no tamanho de uma folha 4 e vai servir para consulta. Quando você tiver dúvida, aí você vai e confere aí, tá bem? Então vamos lá. A gente está identificando aí da direita para a esquerda, né? Da primeira à sexta corda e a posição na pauta, onde é que fica. Primeira corda do violão, que é a nota Mi. Onde eu escrevo na pauta? Essa sempre será a minha pergunta. Aí você tem que verificar, ou está na linha ou está no espaço. Como saber a diferença? Se está na linha, a linha vai cortar bem ao meio da bolinha, que é a cabeça de nota. Se não está cortando, então é espaço. Então, essa primeira corda do violão, que é o Mi, está no espaço. Aí eu pergunto de vocês, qual espaço? Aí você tem que contar de baixo para cima. Então, temos o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto espaço. Então, essa primeira corda do violão está no quarto espaço da pauta. Vamos à segunda corda, que é a nota Si. Aí você vai, verifica, está na linha. Aí você vai contar. Primeira, segunda, terceira linha. Então a resposta é terceira linha da pauta. A nota Sol, que é a terceira corda do violão. Onde eu escrevo na pauta? Aí você vai e confere. Está na linha. Qual linha? Primeira, segunda linha. Então, as três primeiras cordas do violão são as primas e estão todas escritas dentro da pauta. Agora nós vamos às outras cordas. Quarta, quinta e sexta corda. Esses aí são os bordões e todos estão escritos fora da pauta. Tudo que está fora da pauta eu chamo de suplementar. Como está abaixo, então é suplementar inferior. Por exemplo, essa quarta corda aí, ela está abaixo da pauta, não é cortada pela linha, então está no espaço. Aí eu vou perguntar de você, qual é o espaço? Como é o primeiro que aparece, então é o primeiro espaço inferior. Quinta corda do violão, nota Lá, onde eu escrevo na pauta? Aí você vai olhar e vai contar. Primeira linha, segunda linha. Então está na segunda linha inferior. Observe que quando a gente está contando suplementar inferior, nós contamos de cima para baixo. Diferente quando está dentro da pauta, que a gente conta de baixo para cima. Ok? Lembre-se disso. Suplementar inferior, você conta de cima para baixo. Então vamos lá. Sexta corda do violão, onde eu escrevo na pauta musical? Aí você vai contando aí, né? Você já sabe que é espaço porque não está sendo cortada. Aí você vai contar primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. Então a resposta é quarto espaço da pauta.
Voltando aqui, depois da explicação do braço do violão e a posição de cada corda solta na pauta musical, então vamos iniciar os nossos exercícios. Aí ele dá uma nota aí, ó. Ele diz que é só mão direita, que é o que a gente geralmente começa, né, trabalhar a nossa mão direita, e ele dá essa notinha aí, ó, importante: tocar e falar as notas para decorar os nomes das cordas. Esse decorar eu não gosto muito desse termo aí, eu prefiro que a pessoa aprenda. Então, o ato de você tocar os exercícios e dizer o nome das notas vai fazer com que fixe melhor na sua memória, e você vai aprender de fato. Quando olhar para a partitura, já vai saber que nota é e aonde fazer no violão. E ele segue: todos os exercícios deverão ser repetidos várias vezes até o ponto em que não ofereçam dificuldade. Ou seja, é o que eu sempre falo para vocês: quanto mais você pratica, vai ficando mais fácil. Você vai entendendo, você vai trabalhando a sua memória muscular e vai ficando mais simples. E ele diz aí, ó: evite olhar para a mão direita durante a execução. É aquela coisa que a gente conversou em sala de aula. Você tem que posicionar, não é para ficar mexendo a mão, os dedos é que vão se movimentar. Então, posicionou, deixa a mãozinha parada ali, você vai articulando só os dedos como nós combinamos. Aí não vai ficar precisando, olhando toda hora, entendeu? Não precisa disso. Inicialmente, se você tem uma dificuldade, você olha, posiciona e depois já não olha mais. Tenta sentir, só pelo tato, ok? Então vamos olhar esse primeiro exercício aqui. São 2 compassos. Ele vai do grave até o agudo no primeiro compasso. No segundo compasso ele faz o contrário, do agudo para o mais grave. Esse exercício é só um dedo, tá, gente? Então, você vai começar da 6ª corda e vai tocar só com o polegar. Aí nós temos uma semibreve. Não tem fórmula de compasso, não tem valor definido, mas vamos combinar o que a gente já estudou. Vamos imaginar que é denominador 4, então a semibreve vai valer 4 tempos aí. Então você vai tocar, ó, Mi, 4 tempos, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Ok? Então nós subimos a escadinha. No violão, subir é esse sentido aqui, tá? Porque você está vindo do mais grave para o mais agudo. Agora a gente vai para o segundo compasso, que você vai fazer a descida. A descida no violão é nesse sentido aqui, tá bom? Só que você vai usar só o dedo indicador. Aí você vai. Mesma coisa, 4 tempos em cada notinha. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, esse é o exercício 1. Olá, vamos dando continuidade aqui aos nossos exercícios. No exercício anterior, nós fizemos utilizando apenas um dedo, subindo com o polegar e descendo com o indicador. Agora nós vamos fazer o mesmo processo de subida e descida, só que utilizando 2 dedos, indicador e médio, sem repetir. Então a gente observa aí que ele coloca uma sequência de compassos, sendo que cada compasso ele vai repetir a mesma corda 4 vezes. Então nós temos aí em cada compasso 4 semínimas. Cada semínima tem um tempo. Cada semínima vai ser tocada com um dedo diferente. Então ele começa com o indicador. Aí ele vai fazer indicador, depois o médio, indicador e depois o médio novamente. Observem que ele indica
essas 4 notas ele delimita por um pontilhado. Então ele está te explicando que essa corda aí, o número está entre parênteses da corda. Então esse pontilhado delimita dizendo que todas essas notas são iguais, estão sendo feitas na mesma corda. E ele coloca o 0 acima. O 0 representa a corda solta. Às vezes você vai ver esse 0 dentro de parênteses, dentro de um círculo ou fora, simplesmente o número 0. Isso está dizendo para você que vai ser a corda solta, ok? Então esse é um exercício de 12 compassos. Você vai da grave para o agudo, aí volta, retorna e termina no último compasso tocando uma nota de 4 tempos, que é a semibreve. Você vai praticar esse exercício de 2 formas. Você vai tocar, eu vou fazer aqui para vocês o primeiro e o segundo compasso, contando os tempos do compasso. Vai ficar assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu estou tocando e estou contando os tempos do compasso, para que eu consiga manter o ritmo certo. É importante que você faça esse exercício com o auxílio do metrônomo. Você liga lá o seu metrônomo, né, numa velocidade mais lenta. Recomendo entre 50 e 70. Aí você faz na velocidade que o metrônomo está marcando. Você usa a técnica da contagem de tempos do compasso. A outra técnica, você vai tocar e vai dizer o nome das notas. Vai ficar lá, 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 e vai seguindo. Você vai identificando quando muda de corda e você vai acompanhando a leitura. Lembre-se, não é para repetir dedos, ok? Nessa próxima página você vai utilizar 3 dedos: polegar, indicador e médio, para executar os exercícios. É a mesma ideia do anterior, só que ele está acrescentando mais um toque. Ele coloca aí um toque com apoio. Por enquanto a gente está usando um toque sem apoio. Tocar com apoio simplesmente é você vai bater na corda, a corda toca e apoia na corda seguinte. Ó, observe que eu toquei a terceira, apoio na quarta. Ó, vou fazer com esse dedo aqui, ó. Isso eu toco com apoio. Polegar a mesma coisa. Se eu toco numa corda, ele apoia momentaneamente na corda seguinte. Isso eu toco com apoio. O sem apoio não vai ter. Ó, simplesmente você vai passar pela corda e ela vai ficar flutuando. O dedo fica flutuando. Isso é o toque sem apoio. Pois bem, vocês têm que treinar as 2 técnicas, com apoio e sem apoio. Mas vamos seguindo aqui a ideia. Esse aqui é um exercício de 11 compassos, sendo que no compasso 10 nós vamos ter essa identificação aqui, ó. Ritornello. O ritornello é um sinal de repetição. São essas 2 barrinhas aí com os 2 pontinhos. O que isso quer dizer? Que quando você chegar no compasso 10, aí você vai retornar para o início da música. Aí você faz tudo novamente, até que chega novamente no compasso 10, aí que você vai para o compasso 11 e termina o exercício, exercício, não música. Você vai terminar o exercício com esse Mi de 3 tempos, né, que nós temos aí a mínima pontuada. Então, como é que ficaria essa sequência aí? Deixa eu falar para vocês. Eu vou dizer o número de cada compasso. Então são 11 compassos. Vou dizer para vocês como é que vai ficar a sequência. Então vai ficar compasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem o ritornello, você volta, compasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí que termina. Tá bem, gente? A mesma ideia. Você vai tocar,
vai dizer o nome das notas na primeira vez, que é uma das técnicas que nós estamos treinando. Terminou, você faz de novo o exercício, só que agora contando os tempos do compasso. Cuidado quando for repetir, porque aí você pode ter a ideia que já tocou, porque olha só, compasso 9 e compasso 10, ele está fazendo Mi, Sol, Sol, Mi, Sol, Sol. Quando tem o ritornelo, ele vai voltar para o início e toca novamente Mi, Sol, Sol, Mi, Sol, Sol. Então isso aqui é um treino não só de mecânica e trabalhar a nossa memória muscular, mas também é um treino de atenção, tá bom? É para trabalhar o poder de concentração de vocês. Então eu vou fazer aqui a primeira linha somente. Aí vocês treinam de acordo com as minhas orientações. Então vamos lá. Mi, Sol, Sol, Mi, Sol, Sol, Mi, Si, Si, Mi, Si, Si, Mi. Eu terminei a primeira linha. Então eu estou usando a técnica de dizer o nome das notas. Eu toco e digo o nome das notas. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que contando os tempos do compasso. Aí fica 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3, ok? Eu só estou fazendo um pedaço do exercício, gente, mas esse exercício 3 aí são essas duas linhas. Terminou a primeira linha, você já entra na segunda, tá bom? Só estou fazendo um pedaço para dar um exemplo para vocês do que já foi feito em sala de aula, só para reforçar como vocês devem treinar. Tanto na técnica de dizer o nome das notas, como na técnica de contar os tempos do compasso, você tem que ligar o seu metrônomo, tá bom? Trabalhem aí com essa velocidade entre 50 e 70, para que vocês consigam acompanhar. Deixa eu colocar aqui no último exercício. Observa aí, como foi falado em sala de aula, esse exercício aí, você vai identificar que tem uma notinha bem acima da outra, quase colada, né? Então isso aí quer dizer o quê? Que você vai puxar junto essas cordas aí, ao mesmo tempo, tá bom? É parecido com o dedilhado que eu ensinei para vocês do Cacai Balão, que puxa esses dois juntos aqui, ó, o médio e o anelar. Nesse caso aí você vai puxar o indicador e o médio. Então, nessa daí você pode treinar a técnica somente de contar os tempos do compasso. Eu vou fazer uma vez só. Todos os exercícios têm um ritornelo no penúltimo compasso. Eu não vou fazer esse ritornelo agora porque eu só vou dar um demonstrativo para vocês. Eu vou fazer só uma vez e já vou finalizar. Quando vocês forem tocar, vocês tocam com o ritornelo, tá bom? Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? E termina o exercício. Aqui ele só está acrescentando mais um dedo. E você vai trabalhar com o polegar, o indicador, o médio e o anelar. É a mesma coisa dos anteriores. Você tem que ficar atento qual é a corda que vai puxar. Aqui ele já não está mais identificando a corda. Ele coloca somente o número 0 dentro dos parênteses, porque está te informando que tudo isso é corda solta, mas aí ele já não diz qual é a corda, você já tem que saber, tá? Como eu tinha falado para vocês, é gradativo que ele vai retirando. Ele colocou lá bonitinho, lá no início, né? Colocou quem é quem, repetia, mas agora ele já entende que você já está sabendo quem são as cordas e como deve proceder nos exercícios. Lembra, você vai treinar esses 7 exercícios aqui da mesma forma. Toca, diz o nome das notas, depois você toca, conta os tempos do compasso. Esse número 8 aqui, ele também vai puxar junto, tá? Observem aí que são 3 notinhas, uma acima da outra.
vai puxar o indicador, o médio e o anelar ao mesmo tempo, tá? É o ritmo do marcha soldado que eu passei para vocês. Então esse daí também você vai fazer só contando os tempos do compasso. Também tem ritornelo, você vai tocar, faz o ritornelo, repete, só depois que vai finalizar a música. Eu não vou fazer o ritornelo agora, eu vou fazer só uma vez contando para dar o demonstrativo para vocês. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E encerra a sequência de exercícios. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, que esses vídeos que eu fiz ajudem vocês a trabalhar a leitura de vocês juntamente com a técnica de mão direita. Então, até a próxima aula.